Oi! A nossa aula de hoje é sobre a diferença entre substâncias e misturas. O que é uma substância? Uma substância ela pode ser definida como um conjunto de átomos ou de moléculas na qual a gente tem características químicas e físicas semelhantes. Sempre que a gente pensar em uma substância, a gente vai estar pensando em apenas um tipo de molécula. Então, eu não posso ter mais do que uma molécula nesse meu sistema. Então, eu preparei alguns exemplos aqui que a gente consegue identificar. Essas minhas bolinhas em azul, elas representam então um oxigênio. Quando a gente olha isso daqui, a gente identifica então que a gente tem uma molécula de O2. Por quê? Porque nós temos dois oxigênios. Isso daqui isolado, nosso gás oxigênio, ele pode ser considerado então uma substância. Também tem um outro tipo de substância, que é essa daqui, é uma representação então da molécula de água. Por quê? Eu tenho dois hidrogênios que são representados então pelas bolinhas em branco e o meu oxigênio novamente pela minha bolinha azul. Isso daqui então é uma molécula de uma substância. Por que a gente pode ter substâncias com quantidade de átomos diferentes? Isso daqui é a nossa primeira classificação das nossas substâncias. As nossas substâncias, elas podem ser simples ou compostas. Uma substância simples são aquelas que são formadas por apenas um único elemento químico. Então, eu tenho apenas o oxigênio, como nessa situação, ou eu tenho apenas o hidrogênio, como na molécula do gás hidrogênio, e assim sucessivamente. Já nessa situação, eu tenho uma substância composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho dois átomos diferentes compondo essa minha substância. Nessa situação da molécula de água, eu tenho um átomo de oxigênio para dois de hidrogênio. Então, isso daqui, essas duas representações, elas são representações de substâncias. Então, para ficar bem claro, substância é um conjunto de átomos que são iguais e no qual a gente tem apenas um único tipo de molécula. Outra característica essencial para ser uma substância é que durante o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a temperatura ela tem que se manter constante. Ou seja, quando eu tenho lá uma substância que está no estado líquido e eu vou transformar ela para o estado gasoso, essa temperatura no qual a gente tem a transição, ela vai se manter obrigatoriamente constante. Então, a gente não vai ter nenhuma alteração durante esse processo. Tá? A partir do momento em que a gente mistura duas substâncias, por exemplo, eu pego essa minha molécula e misturo com essa molécula e coloco elas em um mesmo recipiente, eu deixo de ter uma substância e eu passo a ter uma mistura. E com isso a gente já tem a primeira definição de mistura, que é o quê? A união de duas ou mais substâncias. Lembrando que essas substâncias que a gente vai misturar não necessariamente precisam ser uma substância simples e uma composta. A gente pode ter duas compostas ou duas simples se misturando. A partir do momento que a gente as misturar, a gente deixa de ter uma substância e passa a ter uma mistura. Nós temos dois tipos de mistura: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, aqui eu peguei uma garrafa de água mineral e aí quando a gente coloca aqui dentro do becker, a gente tem um bom exemplo de uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? É aquela mistura na qual a gente não consegue identificar quem são os meus participantes. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que analisar é o nosso sistema. O que é um sistema? É uma porção, é uma parte que a gente vai analisar. Quando eu olho para esse meu becker, ele é o meu sistema. Nesse meu sistema aqui, eu tenho uma mistura, que é a minha água mineral. Então, peraí. Como que eu sei se ela é uma mistura ou se ela é uma substância? Nessa situação aqui, a água, ela é uma mistura justamente porque eu estou usando a palavra mineral. Ou seja, significa que ela contém minerais. Quando a gente pega o rótulo de uma água, independente da sua marca, a gente consegue ver que tem algumas características que é única de cada uma das marcas. Até por isso que muitas vezes a gente sente sabores diferentes nas nossas águas minerais, tá? Justamente pelo fato de a gente ter uma composição química, ou seja, a quantidade de minerais ser diferente dependendo da marca. Então, pelo fato dela ser uma água mineral, a gente não tem só uma molécula de água. Nesse caso em específico aqui, a gente tem cálcio, estrôncio, lítio, magnésio, potássio, sódio, silício, sulfatos, carbonatos, fluoretos, cloretos, bicarbonato, vanádio, zinco.
todos misturados nessa minha água, que fazem então ela ter essa característica. Quando eu olho para essa minha água, eu não consigo identificar o que eu tenho aqui dentro. Então, por isso que a gente chama ela de mistura homogênea, porque eu tenho apenas uma única fase. Fase é aquilo que a gente olha e identifica. Então, nessa situação aqui, ó, eu só tô vendo uma coisa única. Então, isso daqui é uma fase. Esse outro becker aqui, eu também tenho água mineral, mas além da minha água mineral, eu também tenho óleo. Quando eu olho para isso daqui, para esse meu sistema, eu já consigo identificar que eu tenho mais do que uma fase. Ou seja, eu tenho a fase em que eu tenho óleo e a fase em que eu tenho a água. Então, consequentemente, eu já não posso dizer que ela é igual em toda a sua composição. Então, por isso que esse meu becker, esse meu sistema, ele é caracterizado como uma mistura heterogênea. Por quê? Porque eu olho e eu consigo identificar que eu tenho mais do que um participante. Mas mais importante que isso, eu olho e identifico que eu tenho fases diferentes. Então, justamente pelo fato de eu enxergar duas coisas bem separadas, eu consigo dizer que isso daqui é uma mistura heterogênea, ok? O que então a mistura homogênea e a mistura heterogênea têm em comum? Quando a gente pensar, então, nessas nossas misturas, a gente tem que pensar que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas nossas misturas, elas não se mantêm mais constantes as temperaturas. Ou seja, quando eu tiver, então, a mudança de estado físico de qualquer uma das minhas misturas, seja ela homogênea ou heterogênea, a gente vai ter mudanças nas temperaturas. Então, vai ter uma pequena variação enquanto a gente por exemplo, o líquido. Enquanto ela vai se transformando em um gás, a gente vai ter pequenas alterações nessa nossa temperatura. Então, isso é uma característica das nossas misturas. A gente tem dois tipos de misturas homogêneas que são especiais, que são as misturas eutéticas e as misturas azeutrópicas. Significa o quê? Quando eu tenho uma mistura eutética, ela se comporta como uma substância durante o processo de fusão. Ou seja, enquanto a gente tem a mudança de estado físico, ela mantém a sua temperatura constante. Enquanto a nossa mistura azeutrópica, ela se mantém a sua temperatura constante durante o ponto de ebulição, ou seja, ela se comporta como uma substância. Esses dois tipos de mistura, elas são especiais quando a gente pensa então nas nossas misturas homogêneas. Elas acontecem em casos bem específicos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nem sempre o número de fases é igual ao nosso número de componentes. Quem são os nossos componentes? Componentes são aquelas substâncias que compõem, ou seja, que fazem parte da nossa mistura. E as nossas fases, novamente, é aquilo que a gente vê. Então, eu peguei esse nosso becker aqui, que tem, então, água e óleo. Aqui, quando a gente olha, a gente tem, então, dois componentes, o óleo e a água. E, ao mesmo tempo, a gente também tem duas fases, que é a fase do óleo e a fase da água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um pouquinho de sal de cozinha nesse nosso sistema e eu vou misturar. Obviamente, ele foi para baixo e a gente vai misturar. O que vai acontecer aqui? Quando a gente misturar e conseguir diluir bem esse nosso sal de cozinha, a gente vai ter, então, novamente a formação de duas fases. Ou seja, eu vou ter uma fase que eu tenho água com sal e na minha outra fase que eu tenho óleo. Porém, a quantidade de componentes, ela não é mais dois componentes. E sim, nessa situação, eu passo a ter três componentes. A água, o óleo e o sal. Porém, o número de fases, que é aquilo que a gente visualiza, ele continua sendo duas, que é a fase do óleo e a fase da água com o sal. Observando esses meus dois beckers, vocês conseguem dizer para mim qual é a diferença entre eles? Aparentemente, quando a gente olha, a gente acredita que os dois são a mesma substância ou a mesma mistura. E aí fica difícil da gente saber exatamente o que a gente tem. Isso é uma coisa que acontece muito quando a gente tem substâncias e misturas. Aqui a gente tem dois exemplos distintos. Em um dos nossos beckers a gente tem uma substância e no outro becker a gente tem uma mistura. Nesse nosso becker aqui, que está à minha esquerda e à direita de vocês, a gente tem, então, água mineral. Então, por isso aqui a gente tem uma mistura, porque tem a água misturada com diferentes minerais. Nesse daqui, a gente tem
água destilada. E por isso aqui a gente tem uma substância. Então observem que uma única palavrinha pode fazer muito diferença no nosso sistema. Nessa situação aqui, a nossa água mineral, ela está misturada a minerais. Então por isso ela é uma mistura homogênea. E aqui a gente tem uma substância, porque a água destilada, ela é retirado todos esses nossos minerais e consequentemente ela se torna uma substância. Tchau, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!